vocês sabem disso. E a física C, eu tenho sempre tido mais cuidado com ela. Porém, agora a física C, a parte teórica do volume 2 foi encerrada. Hoje eu vou fazer só uma revisão da física C, revisão das fórmulas, para ver se a gente ganha mais tempo de contato com a matéria, para que tu lembre mais as letrinhas, tenha mais chance de aplicar uma equação, fazer uma revisão. Em física B, falta só eu deduzir a segunda lei da refração, a lei Snell-Descartes, falta deduzir. Essa dedução tem na apostila, se vocês quiserem acompanhar lá pela página 51, fiquem à vontade. Depois disso eu vou introduzir o volume 3 falando da fibra ótica, que é tão fundamental para a tua vida hoje, né? A velocidade da internet. Vou te explicar que é a refração que te ajuda nessa hora, certo? A refração da luz, que loucura, tu navega em alta velocidade da internet graças à refração da luz, parece piada. E aí sim, na última aula, eu vou me dedicar bastante à física E, porque eu queria, além de te explicar o diagrama de fases, que foi o finalzinho da última aula, né? Eu queria te mostrar, fazer um exemplo de como é que se calcula a troca de calor entre substâncias que mudam de estado físico, que é bem desafiador. Vai ser a aula mais legal. Agora olha que legal isso aqui, ó. Galileu nos brindou 1600 e pouco com a ideia de velocidade, deslocamento sobre o tempo. Então vocês devem concordar comigo que se eu quiser calcular um deslocamento, eu pego a velocidade e multiplico pelo tempo, tranquilo? Seno é o cateto oposto sobre a hipotenusa. É as únicas duas coisas que eu preciso para te deduzir a segunda lei. Vai ser bem gostoso. Primeiro, o que é isso aqui mesmo? Índice de refração absoluto ou relativo? Absoluto, porque o índice de refração de A em relação a B é o... Claro. C é a velocidade da luz a maior velocidade que existe na natureza. Já decoraram? 3 vezes 10 na 8. 3 vezes 10 na 8 metros por segundo. Tu que é vestibulando vai ter que decorar ele assim. Pro leigo, eu prefiro falar para o leigo o seguinte, ó cara, a luz é tão rápida que ela pode dar mais de 7 voltas na Terra em 1 segundo. Se ela andasse em curva, né? Porque a gente sabe que ela anda são inde e são rever. Os 3 princípios da ótica geométrica. Professor, por que na fórmula então, em vez de botar o C, já não deixa assim? Pois é, porque na física é um consenso entre os estudiosos que só vale a pena colocar número no final do raciocínio, porque os números são grandes e nos atrapalham na hora de pensar. A gente transfere tudo para letras variáveis e pensa com elas, é mais seguro. Olha que interessante. E a gente quer doutrinar vocês a fazer isso, entendeu? O certo, na verdade, quando tu vai ler os manuais do professor, os manuais deixam muito claro, vai resolver um exercício, nunca substitua os valores antes do último passo. Então eles pedem para deixar letra. Terminei. Achei que o X vale todas essas letras malucas. Agora vamos pegar o valor das letras e vamos substituir. É assim que os manuais ensinam os professores a mandar os alunos a resolver. Porém, nós sabemos que fica tudo mais gostoso para a gente quando a gente já coloca o número, né? Tira a letra, dá um alívio. Agora já tem mais um número. E tu vê, o contrário, a gente tem que, na verdade, ensinar vocês a pensar com letra. Loucura isso, né, cara? Porque faz bem pro cérebro de vocês eliminar os números na hora de aprender a pensar só com a álgebra. Boa pergunta. Galerinha, se deu 2 isso aqui, o que significa? O C é o dobro do V, ou o V é a metade. Então N igual a 2 significa que a velocidade da luz nesse material hipotético é 2 vezes menor que a velocidade da luz no vácuo. Deu 5 o N. É 5 vezes menor. É 5 vezes menor. Quanto maior o N, menor a velocidade. Tudo bem para vocês? Quanto maior o N, menor a velocidade e o material é dito mais refringente. É o nome técnico que se dá, bem bonito. O material é mais refringente. Show de bola. Peraí. O que é o NA em relação ao B? NAB? É o índice de refração? Relativo. Deu 2. O que significa? Que o NA é o dobro do NB. Em relação às velocidades? É a mesma coisa? Você pensa mesmo? Tá, o A tem o dobro do B? Não. Ao contrário. Maior o NAB, menor o NB.
eu digo o seguinte, ó, vamos de novo, porque assim, ó, eu fiquei magoado com os nossos colegas. Porque numa bela manhã como essa, se o cara tá bem acordadinho, ele não erra o raciocínio bobo que eu quero que tu entenda. Pessoal, quer dizer que C é 2 vezes maior D, se ele deu aí na B. Deu 3. Qual é a interpretação? É 3. Neste material A, por exemplo, a velocidade dele é 3 vezes menor. Menor. 4. 4 vezes menor a velocidade. Legal. Quer dizer que quanto maior o N, beleza, tranquilaço. Deu 2. Qual é a interpretação? O NA é maior que o NB. E as velocidades? A velocidade de B é maior que a de A, porque é o contrário, né? Tu acredita que ali eu fiz assim, tal. Pela segunda vez a galera respondeu que VA era maior que VB, eu quase infartei. Eles no primeiro momento me falaram, não professor, a gente entendeu que quanto maior o N, menor o V, é inverso. Aí, 2 segundos depois, o NA é maior que o NB. Eles quiseram me falar que o VA era maior que o VB, eu quase pirei. Pô, mas não acabei de explicar que é o contrário, galerinha. Pô, então quanto maior o N, menor a velocidade. Se esta divisão deu 2, esse cara é o dobro desse. O N e o V é o contrário. O V dele é a metade desse. Né? Deu 3. O NA, 3 vezes maior que o NB. E o VA? É 3 vezes menor. Tanto que se eu for substituir isso nisso, dá uma divisão de fração, que é a primeira que eu fiz na outra aula, né? Que fica VB sobre VA. Então cuidado com isso aí. Cuidado com isso aí. N de chegada vezes seno do ângulo de chegada é igual. N de saída, seno do ângulo de saída. É assim que eu gosto de aplicar a primeira ou a segunda? A segunda lei da refração. N de chegada vezes seno de chegada igual a N de saída vezes seno de saída. Quantas variáveis? 4. Quantas eu te entrego de mão beijada? 3. Por isso que era para ser fácil. Só que da onde é que vem essa fórmula maluca? Da onde que vem essa fórmula doida? Vamos... que ela lá da concentração de PMA igual a NB, uma coisa assim que ele não volta. Só que aí tá com seno agora. Na prova o que teve? Ah, eu tô já apostila aqui, mas já era tipo a das soluções. Em que era MC igual. Eu acho que era MC também, que era de duas diferentes. Não sei, as duas escalas são iguais, só que é MC. Beleza. Ô galerinha, olha só, o negócio é o seguinte, ó. Meio A e meio B. Quando a gente faz um raio de luz, a gente pega a reta normal, né? E faz o raio de luz chegando, o raio incidente e o raio refratado. Só de tu ver que o ângulo diminuiu, o ângulo com a normal, tu já sabe que a velocidade diminuiu. O ângulo acompanha a velocidade. Se a velocidade aumenta, o ângulo aumenta, se afasta da normal. Se a velocidade diminui, o ângulo com a normal diminui, se aproxima. Então só de bater o olho o cara já sabe, opa, VB é menor que VA. Mudou de meio, VB é menor que VA. Então NB é maior que NA, já que o N e o V são o oposto do outro. Legal. Porém, galerinha, quando essa partícula de luz estava se deslocando para frente, imagina eu sou o fóton, eu sou a luz indo para lá. Os campos eles se intercalam assim, ó, fazendo 90 graus. Ó. Tu não vê os campos eletromagnéticos intercalando. Tu só vê a luz indo. Beleza? E eu precisava que tu enxergasse esses campos eletromagnéticos para eu poder deduzir a equação para ti. Então eu não vou fazer com luz. Eu vou fazer diferente. Imagina que tu tá numa praia, Cancún, alguma coisa desse tipo. É, hoje é possível, cara. Hoje não é absurdo. Um amigo meu tá em Cancún agora. Brincadeira, raiva, eu tô dando aula, legal. Então tá, galerinha, vamos perdoar o Andrei. Ó, o negócio é o seguinte, o Andrei tá lá em Cancún, então... Mas ele trabalhou em seguida. E aí, trabalhou, mostrou torinho hoje. As ondinhas naquele mar do Caribe, azul, já viu? Dá raiva quando o cara olha pelas fotos, azul. Aí o cara vê as ondinhas assim, as ondinhas. E é raso, às vezes é muito raso. Mas quando muda a profundidade, a velocidade da onda muda. E já que a velocidade da onda vai mudar a inclinação que as ondas que chegam fazem. Então vamos supor que agora mudou a inclinação. Ó.
Essa aqui era uma mesma onda, ela estava toda na parte funda, só que na hora que chegou na parte rasa, a parte que foi para a parte rasa dobrou um pouquinho. Tudo bem para vocês? Então quer dizer que essa onda tem uma parte dela que já está aqui na parte rasa. Essa outra onda tem uma parte dela que está aqui na parte rasa. Tudo bem? Aqui a onda que ainda não chegou na parte rasa. Chegando, mais uma ondinha chegando. Aqui ainda não tinha chegado onda nenhuma. O que houve, professor? Sei lá, tsunami, o Andrei estava aqui. Né? Aí de repente, oh meu Deus, o tsunami está chegando. Pode ser? Essa primeira onda é chamada frente de onda. Justo, né? Concorda comigo que é a primeira de todas, né? Antes era o mar espelhado. Certo? Meu amigo? E o tsunami. Tá bom? Beleza. Agora olha só. Tu concorda comigo que se eu quiser mostrar para onde a onda está indo, eu poderia fazer uma linha, né? Apontando, ó, as ondas estão indo para lá. E agora, para onde as ondas estão indo? Mudou um pouco a inclinação, tu percebeu? Sim. A inclinação mudou, né? Se eu quisesse fazer a reta normal, esse aqui seria o ângulo de incidência, obrigado. E esse aqui seria o ângulo de... Show de bola, obrigado. Legal. Agora imagine o seguinte, ó. Esse ponto aqui, um tempo atrás, ele estava ali, tu concorda comigo? Eu posso chamar esse ponto aqui de A e esse ponto aqui de A'. Certo? Esse ponto estava se deslocando em que meio? No meio A ou no meio B? Ah, é na parte funda, né, digamos, né? Na parte funda. Legal. Se eu quisesse calcular o quanto a onda se deslocou daqui até ali, eu escreveria que distância é a velocidade vezes o... Não é? Foi isso, não foi que a gente acabou de escrever, relembrar, né? Nada demais, né? Bem honesto isso. Mas tu concorda que quando este ponto A estava aqui, que é essa frentezinha de onda, ali tinha um ponto B. Concorda comigo? Esses pontos um dia eles estavam juntos um do lado do outro. Concorda comigo? Aí uma hora o ponto B chegou na parte rasa antes do ponto A, eles se separaram de meio. Mas com certeza vai chegar uma hora que esse ponto B, ele vai estar mais ali à frente, que é o ponto B'. Linha, parabéns, B'. Ali mais uma vez é 90 graus. Show de bola. Essa mudança do ponto B para o ponto B', certamente teve uma certa distância percorrida, né? Um delta x', que é essa distância aqui, ó. Quanto foi esse delta x'? Velocidade B. Ah, legal, já que está no meio B, é a velocidade da onda no meio B, vezes o delta T, justo, muito justo. Então eu vou chamar isso aqui de tempo A e de tempo B. Mas o que eu posso dizer sobre o tempo A e o tempo B? O tempo para a onda, para frente de onda A se transformar em A'. O que eu posso falar em relação ao tempo que a onda B se transformou em B'? São iguais, era a mesma onda? Eu aleguei que era a mesma onda, só que uma foi para o raso, a outra continuou no fundo. Mas já que elas são a mesma onda, o delta TA tem que ser igual ao delta TB. Isolando o delta TA, eu poderia escrever delta X sobre VA é igual delta X' sobre VB. Nada demais. Então até agora eu usei um pouco de raciocínio e a ideia de velocidade. Observem o seguinte, ó, tu concordas comigo que esse ângulo aqui é o ângulo I? Tu consegue enxergar que esse ângulo I tem que estar presente ali? É pelo seguinte, ó, esse aqui é o complemento do I. Esses dois somados tem que dar 90 graus, certo? E esse aqui é o complemento desse. Esses dois somados tem que dar... E o complemento do complemento é o próprio ângulo, né? Concorda comigo? Qual é o complemento de 20? Qual é o complemento de 70? 20 voltou a ser 20. Concorda comigo? Então é por esse motivo simples que esse ângulo I está ali, ó. Olha na página 51 que o desenho vai ficar bem perto de ti, está mais bonito que o meu. Aqui só para quem está em casa vai ver um detalhe aqui. Faz o seno de I para mim, por favor. Quem é o seno de I? É o cateto oposto, que é o delta X sobre... A hipotenusa é oposta ao ângulo reto, é esse tamanho, que eu chamei de B'. B'. Concorda comigo? Outra, pelo mesmo motivo que esse ângulo é igual a esse, o ângulo R ele está presente
adjacente aqui. É esse ângulo R aqui, ó. Aqui é o complemento de R, aqui é o complemento do complemento. Esse triângulo está super pequenininho, eu sei, me perdoem. Olhem pela apostila. Quem é o seno de R? Me ajuda, é o cateto oposto, que é o quanto? Que é o ΔX', é o quanto a onda andou, sobre a hipotenusa. A hipotenusa do triângulo retângulo é o B, a linha. Peraí, por quanto que eu posso substituir esse ΔX então? Está dividindo, passou multiplicando. Seno de I vezes B' sobre VA. Por quanto que eu posso substituir o ΔX'? Seno de R vezes B' sobre VB. Elimina o B'. Ixi, errei porque eu queria isso, ó. Eu queria substituir o quê? Me arrombei, não foi? Eu queria isso, ó. E eu obtive isso. Que absurdo. Seno de I sobre VA é igual a seno de R sobre VB. São diferentes, não são? Tem que multiplicar o N cruzado, mas aqui O que é o N? multiplica cruzado. O VA é igual ao NB, não é? O que é o N? É índice de refração. O índice de refração. E a fórmula saiu com N? Não. Saiu com o quê? Com V. Ah, então peraí. Tem como transformar esse V em N? Tem, né? Qual é a relação? N igual a... C sobre V. E só no V de cabeça naquela fórmula fica como? C sobre N. C sobre N, parabéns. Então vai ficar seno de I sobre C sobre NA, Igual a C. seno de R, C. NB. Divisão de fração é a primeira. NA sobre C é igual seno de R, NB sobre C. Só que como C é aquela lá constante, daí conta os dois também. Mesmo que não fosse constante, aqui é a mesma letra dos dois lados, né? Eu posso multiplicar um dos lados por ela, né? Chegamos na lei Snell-Descartes, também conhecida como segunda lei da refração. Não tem nada de absurdo a UFSC chegar na questão discursiva dela esse ano e falar, deduza a segunda lei da refração. Não tem nada de absurdo. Um dos itens, né? Item A, item B, item C, item D. Deduza a equação. Já aconteceu isso? Sim. O ITA, por exemplo, ele pede sempre, né? A função da fórmula da... Claro, fica à vontade, fica à vontade. Ô, galerinha, aplicar essa equação nem é tão difícil. Nem é tão difícil. N de chegada, seno de chegada, igual a N de saída, seno de saída. Pode ter um pouco de dificuldade com trigonometria, isso te incomodar, né? Mas tu vai ter a tabelinha sempre que for preciso para calcular os senos ali, sem problema nenhum. Eventualmente, quando a gente não tem a tabela, o cara responde com arco, seno. Olha que loucura. Como assim, professor? Tipo assim, ó, o cara fornece o A, NA é 3, fornece o B, NB é raiz de 2. Tu vai lá e substitui os valores. Seno, aí ele te dá um dos ângulos também. Vamos supor que ele te dá um dos ângulos, dá 70 graus. NA 3 vezes seno de 70 graus é igual a NB raiz de 2 vezes seno de R. Nesse caso, na hora de fazer a conta, tu diria raiz de 3 sobre raiz de 2 vezes seno de 70 igual a seno de R. Se não dá para resolver, tu escreve assim, ó. R é igual ao arco seno e aí tu escreve a expressão 3 raiz de 2 seno de 70. Aí, se tu quiser, depois tu pega a calculadora, substitui os valores e acha a resposta. Só estou te falando isso porque isolar o ângulo é comum o aluno não se esquecer que ele escreve arco seno para isolar o ângulo de um seno. Tá beleza? Tem algumas questões na apostila que precisam dessa maneira de escrever. Acho que é a questão 80 e pouco. Deixa eu dar uma olhadinha aqui para depois tu tentar. Ó. Olha as soluções da questão. Olhem as soluções da questão 85. Tá vendo a solução da questão 85? Olha lá o ABCD dela que tu vai entender porque que eu te dei essa dica. Tá? Só para tu conseguir resolver aquela questãozinha. Então se o cara não fornece a tabela do ângulo, é só escrever, isolar o R, ó, tu escreve arco seno
vez mesmo é explicar como que tu digita uma palavra no Google. Como é que o computador do Google que está do outro lado do mundo, né? Como é que em menos de segundo ele te dá 1 milhão de respostas? Como pode isso? Qual é a coisa mais rápida que existe na natureza? A luz no vácuo. Então é a luz que nós temos que usar para ser rápidos. Concordam comigo? A gente tem que usar a luz, já que ela é tão rápida. Mas o vácuo é uma ideia humana. O vácuo na natureza não existe, na prática o vácuo não existe. O vácuo é criação de filósofo. Isso é uma coisa que me chocou também. Eu lembro o senhor falando o quê? Não dá para fazer vácuo? Mas nós estamos em 2000. Como é que no ano 2000 não dá para fazer vácuo? É, a natureza é safadinha. E embalagem a vácuo? Tiram todo o ar, quase todo o ar. Outra, como é que vai ser vácuo se tem café, gente? Vácuo é nada. Tem café dentro da embalagem, como é que vai ter vácuo? Não, tá entendendo o que eu quero dizer? Vácuo significa nada. Aí tá lá, a embalagem a vácuo. Aí tu abre a embalagem e tem café dentro. Ué, mas não era vácuo? Tu tá entendendo o que eu tô querendo dizer, cara? Como assim a gente não pensa no que a gente tava falando? O cara da moto, eu tava no vácuo. Como é que tava respirando, cara? Me explica você, como é que tu respirava arzinho pelo nariz se era vácuo? Tá entendendo, cara? Então olha só, cuidado, mesmo Fórmula 1. Digo mais, mesmo no espaço interestelar, era para ter vácuo lá, né? Não tem, cara. Tem um elétron passando, neutrinos, um monte de neutrinos passando. Tem partículas subatômicas. Às vezes até uma molécula. Até um meteorito, às vezes. Mas para tu entender, na natureza vácuo existe? Quem é que criou vácuo, então? A cabeça do filósofo. E se não houvesse nada? Vamos dar um nome para esse nada? Vácuo. Aí foi procurar, aqui tem bem pouca coisa. É quase vácuo, mas não é vácuo. Vamos tentar fazer vácuo no laboratório. Pega aquela bomba ninja, vamos tirar todo o ar. Aí tu vai analisar, tem meia dúzia de moléculas lá. Loucura, né, cara? Então cuidado, em vácuo é uma ideia. Quando a gente fala em embalagem a vácuo, é uma embalagem com bem menos ar. Já que o ar tem oxigênio que oxida as coisas, tirando esse oxigênio vai durar mais. Certo? Mas tem data de validade. Se tem data de validade é que sobrou ar para oxidar. E se não tivesse ar, ia durar para sempre. Legal, né? Então, se não nada, não pode reclamar, não embalagem. É verdade, é vácuo, né? Ô, galerinha, olha só. Deixa eu ver se tu lembra de uma coisa aqui, ó. Só de fazer esse raio de luz, o que tu pode me dizer sobre os meios A e B? A velocidade aumentou porque o ângulo aumentou, tudo bem para vocês? Então, qual é a relação dos N's? O B é mais refringente, gostei, ficou chique a fala. O B é mais refringente, o NB é maior que o NA. Tudo bem? Tranquilo? Eu pergunto a vocês, e se eu aumentar o ângulo de incidência ainda mais? O que tu acha que vai acontecer com o ângulo de refração? Aumenta ainda mais. Quem é que está mais próximo de 90 graus? O ângulo de incidência ou de refração? Mas na real, aquele ali é maior que aquele ali, só que tem um outro também. Esse aqui é maior que esse. Agora teve um novo R, que ficou maior ainda porque o I aumentou. Vou perguntar de novo. Naquela figura, que ângulo está maior, I ou R? Parece igual. O R, porque acabamos de discutir que se afasta da normal, porque a velocidade aumenta, claro. A prova, ó, é que se ele tivesse passado reto, o raio estaria ali, ó. Olha como o raio laranja aproximou-se. Se eu aumentar ainda mais o ângulo de incidência, vai chegar uma hora que o raio que tenta refratar atinge o ângulo máximo para ele, que é 90 graus. Em laboratório isso é muito legal, cara. Tu pega lá água, ar, bota um laserzinho dentro da água, o laserzinho sai da água vermelhinho e aproxima-se da superfície da água ao refratar, se afasta normal. Aí tu pega lá e vai mudando o ângulo do laser que está dentro da água. Daqui a pouco o laser, em vez de sair da água, ele fica bem na superfície, tingindo a superfície de vermelho. É bem essa situação legal aqui, ó. Se eu aumento o ângulo um pouquinho mais, adivinha o que acontece? Vai voltar para cima. Pois então, em vez de ele penetrar no meio B, que é transparente,
ele sofre uma reflexão especial, chamada reflexão total. Esse nome é muito justo. Sabe quando tu está se olhando no espelho? A imagem é bem nítida, né? É quase como eu olhar uma pessoa aqui, ó. Mas quando eu me olho no espelho, tem uma diferença em relação a olhar uma pessoa. Não. É 25% menos luz que vem pro meu olho quando eu olho no espelho. Ou seja, da luz que bate no meu rosto e vai pro espelho, apenas 75% reflete. 25% o espelho absorve. E fica boa a imagem, não fica? Mas quando eu olho para ti diretamente, aí sim eu estou enxergando 100% da luz que sai de ti, né? No espelho só quanto? 75. Porém, quando a luz sofre reflexão total, que é depois da refração, depois do caso limite da refração, que é o caso amarelinho ali, ó, certo? Nessa hora, sabe quantos por cento da luz é refletida? 99,9% da luz é refletida. Oh, nome justo, reflexão total. Aí olha o que um indiano pensou. Ah, se não aumenta o ângulo de incidência, aumenta o ângulo de... Ah, se o ângulo de incidência for bem grande, o ângulo de reflexão total, vou fazer uma fábrica de fibra ótica. Como assim, o indiano? Tá doido? Olha só. Eu vou pegar um material transparente, tipo fio de nylon. Vou pegar outro material transparente, vou fazer uma casquinha nesse primeiro material. Vou chamar de material A e material B. De tal forma que quando a luz penetrar nesse material transparente, ele chegue com um ângulo de incidência tão grande que já tem ultrapassado o ângulo limite. O ângulo limite é aquele em que a refração ocorre com 90 graus. Quer dizer que em vez do por B, volta para o A sofrendo reflexão e depois sofre reflexão. A gente pega um fiozinho desse, bota no oceano daqui até os Estados Unidos, faz uma luzinha piscar aqui e na velocidade da luz a luzinha vai piscar lá do outro lado. Tua central de computador do teu provedor faz a luzinha aqui na fibra ótica, mergulhada pelo Atlântico. Os computadores lá das centrais, dos data centers do mundo, recebem a luzinha num piscar de olhos. Que loucura, né, cara? Só um detalhe, quando o indiano fez isso, ninguém conhecia a fibra ótica. Os amigos dele, o bicho pirou, tá produzindo fio de nylon transparente para passar a luz por dentro, e ninguém sabe fazer isso, cara. Não tem nenhuma máquina que saiba fazer isso. Não tem computador movido a luz ainda. Ele, não, mas um dia vai ter. Aí ele começou a produzir. Fez um estoque gigantesco de fibra ótica, sem ter empresa que trabalhasse com fibra ótica. Ô indiano, tu tá doido, cara? Tá gastando teu dinheiro? Calma. De repente, bombou a tecnologia da fibra ótica, ele era o único do mundo que fabricava e o único do mundo que já tinha um puta de um estoque para vender. Deve ter ganhado R$1 ou R$2, né, por mês. Certo? Então tu vê, né, cara, que visionário, né, bicho? Tu arriscar o teu dinheiro, apertar a tua família e falar, não, olha família, vamos passar um aperto agora, porque daqui a 30, 40 anos nós vamos aposentar. Nós vamos aposentar. Eu lembro de um amigo do meu pai, como se fosse hoje, eu era criancinha, um amigo do meu pai, chegou a sair da cidade natal, foi para um outro lugar, porque ele se endividou com toda a cidade, pegou uma grana, fez um puta de um investimento, deixou a família lá no limite, para só comer, e vazou, que não aguentou a pressão. Mas 20 anos depois a coisa funcionou. E hoje o cara tem muita grana, porque, sabe, visionário, né? Daqui a 20 anos a coisa vai inverter, vai bombar, eu vou ganhar dinheiro. Pagou 2 milhões numa coisa que hoje vale 60 milhões. Loucura, né, cara? Tu imagina, cara, tu apertar, tirar tudo, pegar tudo, vender casa, vender carro, pegar dinheiro emprestado aqui e lá, atrasar os pagamentos, porque tu sabe que depois de 15 anos tu vai ganhar dinheiro, vai pagar todo mundo e vai sair por cima da carne seca. Tem que ser macho pra fazer isso, né, cara? Eu não teria... Eu sou mais meu saláriozinho, tranquilo, garantido, né? Mas tem gente que é visionária, cara. Isso é uma coisa para quem tem bala na agulha, tem dinheiro para investir. Às vezes, só de ficar de olho nas notícias, o preço disso vai cair hoje, daqui a 20 anos vai subir essa porra desse preço. Eu ganharia. Fala, querido. Como é que eles colocam de você, né? Cara, primeiro que pergunta legal. Professor, como é que eles mergulham
esse fio no oceano, cara. Tem hoje em dia, nós temos navios especializados. O navio ele vai derrubando já o tubo cheio de fibra ótica. Os operários vão montando as emendas, automaticamente o navio vai avançando e lá embaixo tem uma máquina que já vai enterrando no leito oceânico. É assustador as operações. E essa é uma operação simples, eu diria, né? Imagina um gasoduto. Né? Porque uma coisa é botar o fio, que já está prontinho lá, só vai... Agora imagina tu soldar tubos de aço de um lugar para o outro que vai passar gás depois, não pode ter um mísero vazamento, senão explode a porcaria. Né? Então tu imagina, hoje tem gasoduto que é instalado assim. O navio basicamente é uma fábrica ambulante, né, que flutua lá, os caras vão fabricando os tubos. O tubo é tão bem soldado, com uma camada asfáltica depois de proteção contra a corrosão, e vai sendo mergulhado no fundo do leito automaticamente. Loucura, né? Os noruegueses dizem que são os campeões desse tipo de operação. Loucura. Agora, o bizarro é tu hoje usar a internet e usar a luz para a rapidez, né? É uma coisa assustadora, né? Te imagina quando os teus computadores receberem a fibra ótica na tua casa. Porra, aí vai ser monstruoso. Aí acabou. Aí tu vai poder assistir aula em HD em tempo real do mundo todo. Certo? Sim, sim, sim. A ideia é essa, né? Alguns computadores hoje em dia experimentais já funcionam na base da luz. E aí é ridículo perto dos nossos computadores i7, quad-core, né? Fica até pequeno perto dos computadores óticos que estão para nascer. Alguém ia fazer uma colocação, por favor? Pois então, olha que interessante, bacana a pergunta. É que na verdade esses átomos que receberam essa energia, no final das contas ocorre uma absorçãozinha mínima. E como vai ocorrer milhões e milhões de reflexões totais daqui até lá, o sinal tem até que ser reforçado no meio do caminho por um computador. Então tu vê, tem uma parte da fibra ótica, ela não é emendada daqui até lá direto. Chega uma hora que o sinal já está fraquinho, então tem um retransmissor. Ele recebe a luzinha e faz a mesma luzinha mais forte. Então tem que ter estações retransmissoras, por causa da absorção, certo? Então é por isso, por esse motivo. Muito boa pergunta. Pois então, naquela época as centrais ainda não estavam todas conectadas por fibra ótica. Ou seja, a gente usava o sistema telefônico, que é por fio metálico. E aí então era ridículo, né, a velocidade. Eu lembro na época, cara, pra foto, primeiro assim, mandar foto era quase uma agressão. Só ninja podia receber foto pelo computador. E aí tu botava assim, tu ia, pô, tá chegando a foto, tu ia almoçar. Aí tu terminava o almoço, tu voltava, a cabeça da pessoa tava começando a aparecer. Sabe? Era absurdo. Era absurdo, era absurdo. Era bate-papo pela internet, cara, era uma piada. Era uma piada. A cada 3 palavras tinha que reconectar umas 10 vezes, caía toda hora. Além do barulhinho, né?